Olá, hoje vamos fazer uma viagem fascinante para dentro das máquinas que usamos todos os dias. Vamos desvendar como elas pensam, começando do componente mais básico de todos, o bit, e indo até o cérebro eletrónico que executa tarefas que parecem pura magia. A grande pergunta que vai nos guiar é esta: como é que uma máquina, um amontoado de circuitos e fios, consegue de facto pensar? Como é que os nossos comandos, os nossos cliques, se transformam em ações lógicas e resultados concretos? Bem, para começar, é preciso entender uma coisa fundamental. Os computadores não falam português, nem inglês, nem língua nenhuma que a gente conheça. Eles têm um alfabeto próprio, uma linguagem que nasce diretamente da eletricidade que corre nos seus circuitos. E a base de tudo, a letra A desse alfabeto, é o bit. A palavra vem de binary digit, ou dígito binário. Pense nele como o interruptor de luz mais simples do mundo. Ou está ligado, que a gente representa com o número 1, ou está desligado, representado pelo 0. Só isso. Cada 1 e cada 0 é a peça de Lego mais fundamental de toda a informação digital. E é aqui que os nossos mundos se separam. Nós, humanos, crescemos usando o sistema decimal, que tem 10 símbolos, de 0 a 9. Já os computadores vivem num universo muito mais simples. O sistema binário, com apenas 2 símbolos, o 0 e o 1. Toda a complexidade da computação moderna, na verdade, é só uma tradução muito inteligente entre esses dois mundos. Mas como é que essa tradução funciona na prática? Um método bem conhecido é o da divisão-resto. Por exemplo, para converter o nosso número 11, a gente divide ele por 2 várias vezes. O que importa são os restos de cada divisão. Lendo esses restos de baixo para cima, a gente chega no resultado, 1011. É assim, com essa sequência de uns e zeros, que o computador enxerga o número 11. Ok, agora que a gente já entende a linguagem, vamos conhecer quem fala essa língua. Vamos falar sobre o cérebro do computador, a peça de hardware central que dá vida e sentido a essa sequência infinita de zeros e uns. A grande maioria dos computadores hoje em dia, do seu smartphone ao supercomputador, segue um projeto chamado Arquitetura de von Neumann. Pense nela como a planta baixa de um computador. Ela tem 3 partes essenciais: a CPU, que é o cérebro, que processa tudo; a memória principal, que guarda as informações e as instruções; e os dispositivos de entrada e saída, que são os nossos teclados, ratos e monitores, a forma como a gente se comunica com a máquina. Olhando mais de perto para dentro da CPU, a gente encontra a unidade de controle. A melhor analogia para ela é a de um maestro de orquestra. Ela não toca nenhum instrumento, ou seja, não faz os cálculos, mas ela lê a partitura, as instruções do programa e coordena todos os outros componentes, dizendo o que fazer e quando fazer. Sem ela, seria o caos. E quem de facto põe a mão na massa, quem faz as contas, é a unidade lógica e aritmética, a ULA. Essa é a calculadora superpotente da CPU. É aqui que toda a matemática acontece: somas, subtrações e também as comparações lógicas, como decidir se um número é maior que o outro. Tudo isso é feito aqui, numa velocidade alucinante. Agora, para a ULA ser tão incrivelmente rápida, ela precisa de acesso imediato aos dados com que está a trabalhar. É aí que entram os registadores. Pense neles como uma pequena área de rascunho, uma memória minúscula, mas extremamente veloz, que fica dentro da própria CPU. É ali que ela guarda os números que está a usar naquele exato instante. E este ponto é fundamental. Como diz a citação, os registradores estão no topo da pirâmide da memória. Não há lugar mais rápido para o processador buscar ou guardar um dado. Essa velocidade é absolutamente essencial para o desempenho de qualquer computador. Certo. Já temos a linguagem e o cérebro. Mas como é que as nossas ideias, que a gente escreve em linguagens de programação como o Python, por exemplo, chegam até esse cérebro no formato que ele entende, em zeros e uns? Esse é um processo de tradução em várias etapas. Tudo começa com o código-fonte, escrito numa linguagem que nós, humanos, conseguimos ler e entender. Depois, entram em cena programas especiais, chamados compiladores, que agem como tradutores. Eles pegam o nosso código e o convertem na única coisa que a CPU entende, o código de máquina, que nada mais é do que uma longa sequência de bits. A linguagem assembly é um bom exemplo de um passo intermediário. Ela já é bem mais próxima do hardware, mas ainda usa comandos que a gente consegue entender, como o load, que significa carregar. O que o tradutor faz é pegar essa instrução e convertê-la no seu equivalente binário, a língua nativa da CPU, que pode então ser executada diretamente. Ok, com todas essas peças no lugar, como é que os computadores conseguem, de facto, resolver problemas complexos, desde calcular uma rota no GPS até jogar xadrez? A resposta está no uso de receitas. Receitas passo a passo, que chamamos de algoritmos. E uma dessas receitas tem um nome bem curioso. É o algoritmo guloso.
A lógica dele é muito direta. Em cada passo, ele faz a escolha que parece ser a melhor naquele exato momento, sem se preocupar muito com o futuro. A esperança é que, ao tomar várias decisões locais ótimas, o resultado final também seja ótimo. Um exemplo clássico disso é o algoritmo de Kruskal. Imagine que o problema é ligar várias cidades com uma rede de estradas com o menor custo possível. O primeiro passo do algoritmo é puramente goloso. Ele olha para todas as ligações possíveis e simplesmente escolhe a mais barata de todas. Neste caso, a que tem custo 1. E no passo seguinte, a mesma lógica. Ele procura a próxima ligação mais barata disponível em todo o mapa, que é de custo 2, e as adiciona. Repare que, neste momento, ele está a construir duas partes da rede em paralelo, sem se preocupar em conectá-las ainda. Ele só se preocupa com o custo imediato. E, finalmente, a próxima escolha mais barata, a de custo 3, acaba por ligar as duas partes que estavam separadas. E é assim, passo a passo, com escolhas simples, locais e golosas, que o algoritmo, de forma quase mágica, consegue construir a solução globalmente perfeita. A rede completa com o menor custo total possível. Até agora, falamos de um mundo de lógica pura, de certo e errado. 1 e 0. Mas o mundo real é confuso, cheio de nuances e incertezas. Como é que os computadores conseguem navegar nisso, indo além do simples preto e branco do sistema binário? A verdade é que a vida não é binária. Nem todos os problemas têm uma resposta definitiva. Para conseguir lidar com essa complexidade do mundo real, a computação moderna e em especial a área de inteligência artificial usa uma ferramenta matemática poderíssima, a probabilidade. E em sistemas inteligentes, a probabilidade é mais do que só a chance de sair cara ou coroa. Ela representa um grau de crença. É a forma que a máquina tem de quantificar a sua confiança numa resposta, mesmo quando os dados que ela tem são incompletos ou ambíguos. É quase como uma intuição, só que baseada em matemática. E assim, a gente fecha o ciclo da nossa jornada. É incrível parar para pensar. Começamos com um simples interruptor de liga-desliga, o bit. A partir dele, construímos um cérebro, a CPU. Depois, demos a esse cérebro uma linguagem, o código de máquina. E por fim, ensinamos-lhe receitas, os algoritmos, para resolver problemas e até para lidar com a incerteza do mundo. O que nos deixa com uma última questão para refletir. Se na sua essência mais profunda tudo o que um computador faz é manipular sequências gigantescas de uns e zeros, seguindo regras, onde é que a gente traça a linha? Onde é que termina a máquina e onde é que a inteligência, como a gente a entende, realmente começa?